Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você e através de você. Bom é estarmos na presença do Senhor. Hoje, certamente, dia 7/7/2020, 7 de julho. Na congregação, certamente, os nossos cultos presenciais é na quarta-feira, mas decidimos estar sempre fazendo um culto na terça-feira aqui no canal do YouTube, para abençoar a todos os irmãos, aqueles que vão na quarta-feira presencial e aqueles que também não está podendo ir, não é verdade? Então, é bênção para todos nós, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito gratificante, isso é muito especial, estar na presença do Senhor e podermos dar a Ele um culto voluntário, racional, com entendimento, e crendo que Ele muito há de nos abençoar, no nome santo, precioso, bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. E com certeza, nessa noite não será diferente. A boa mão dele vai nos abençoar, a boa mão dele vai cooperar com todos nós, nos fortalecendo, nos abençoando, derramando graça, o poder, a glória dele sobre nós. E eu tenho certeza que seremos muito abençoados no nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Momento de oração. Vamos falar com Deus e vamos crer que Ele nos abençoará no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças, ó Senhor, por esse dia, te damos graças pela noite, te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pelas multidões das tuas misericórdias, que certamente, meu Deus, são as causas de não sermos consumidos vivos, pois elas renovam a cada manhã, e nesse dia, certamente, as tuas misericórdias renovadas foram sobre a terra, e toda a criação dela beneficia, inclusive eu e todos nós. Muito obrigado, Senhor, que o teu poder, que a tua glória, que a tua graça, que as tuas bênçãos, que os teus milagres, que as tuas maravilhas e que as vitórias vêm do Senhor venha ser derramadas sobre nós abundantemente, com gozo, com alegria, com bênçãos, com maravilhas e também com vitórias. Eu oro em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a toda a congregação, a todo o teu povo e aqueles, meu Deus e meu Pai, que certamente hão de nos ver hoje, amanhã e nos dias vindouros. Que sejam todos abençoados, que o Senhor possa falar aos corações, nos dando ouvidos para ouvir, corações para guardar, entender, guardar e praticar a tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória, que o teu poder, que a tua graça, que as bênçãos, que os milagres e que as vitórias seja contundente, seja extraordinária, seja especial na vida de todos. Eu apresento cada lar, cada irmão, cada irmã, ó meu Deus e meu Pai, que certamente verão esta mensagem e com certeza serão edificados, consolados, exortados, serão curados, serão salvos, serão reconciliados,
serão libertos, serão transformados pelo poder da palavra. Oh, meu Deus, a tua palavra tem todo o poder. E que o Senhor possa, de uma maneira especial, glorificar o teu santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, operando maravilhas. Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Espírito Santo, à medida que a palavra for ensinada, pregada, revelada, o poder inerente que nela há, venha trazer cura, salvação, libertação, reconciliação, paz, gozo, alegria, bênçãos, milagres e grandes vitórias para todos. No nome do Senhor Jesus, eu estou orando, Senhor, e lhe pedindo. Senhor, nos conceda graças, nos conceda unção, nos conceda o teu poder, que a tua glória venha manifestar abundantemente para a glória, louvor, adoração do santíssimo e bondoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome que é sobre todo nome. Diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho dobrar-se-á nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, e eu já te agradeço. Amém, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor, que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número, certamente, 15. É a narrativa da porção bíblica, a qual o Senhor certamente aplicará em nossos corações, nesse dia, nessa noite, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus
disseram, então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Diga comigo, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Esse Deus magnífico, esplendoroso e maravilhoso. O tema da nossa meditação, certamente, meus amados irmãos, será esperando o movimento das águas. Naqueles dias, certamente, naquele tanque chamado Betesda, ou Betesda, era necessário um anjo descer de vez em quando, que não sabemos qual o tempo, se uma semana, se 7 dias, se 12, 15, 21, 30 ou 40, ou todo dia, não sei. A Escritura fala que de vez em quando o anjo descia, certamente num certo tempo, e agitava aquelas águas, e qualquer pessoa que estava enfermo, seja da moléstia, do problema que fosse, o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade. Hoje, por exemplo, agora, nesse instante, não é necessário eu e você estarmos aguardando o movimento das águas naturais, porque nós podemos movimentar as águas espirituais, certamente as águas do Espírito, através da nossa fé, as águas da palavra, através da meditação, da nossa confiança, da nossa certeza, através da oração, através da nossa fé, através do nosso louvor, através das nossas ações de graças, que é gratidão, e através da nossa perseverança em seguir, servir, crer o Senhor e certamente lutar espiritualmente falando para que os milagres materializam em nós, porque certamente não é mais por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, quando o Senhor nos orienta. Irmãos, irmãs, nos diz as Escrituras que tinha uma festa em Jerusalém. E Jesus foi até aquela festa. Na verdade, Jesus não foi àquela festa para, podemos assim dizer, para apenas participar de uma festividade propriamente dita. Mas ele foi àquela festa em Jerusalém, certamente para curar este homem, que era um homem enfermo, um homem inválido, um moribundo, que estava numa situação tanto quanto, podemos dizer, deplorável, uma situação tanto quanto incômoda, tanto quanto muito difícil aquela situação. Nos diz a Escritura Sagrada
que, ora, versículo 2, ora em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavimentos e aí por diante. Pode ser um tanque aonde era usado para a higiene, podemos assim dizer, das ovelhas que seria sacrificada no templo. Porque as ovelhas vêm do pasto, ou do curral, ou do estábulo, como queira, e com certeza é necessário que elas venham suja e aí por diante, mas os animais que deveriam ser sacrificados ao nosso Deus naquele tempo, certamente tinham que ser uns animais bem limpos e aí por diante. De repente, aquele tanque, por isso ele chama Porta das Ovelhas, ou perto da Porta das Ovelhas tinha o nome de Betesda, não é verdade? Que está aqui, ora em Jerusalém, a próxima Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E diz as Escrituras, versículo 3, que nestes jazia, ou seja, tinha todo tipo de pessoas acamada, moribunda, enferma, inválida naquele tanque, ali próximo. Diz que grande multidão de enfermos. E aí, além de enfermos, narra algumas enfermidades, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Por quê? A Bíblia explica. Porquanto um anjo descia em certo tempo, ou seja, não tem um tempo aqui determinado. A Bíblia é enfática em dizer, num certo tempo, que nós não sabemos qual é. Podemos apenas conjecturar, que poderia ser uma semana, de 12 em 12 dias, 21 em 21 dias, ou 40 em 40 dias, que são alguns números que às vezes surgem na Escritura Sagrada. Sempre aparece o número 3, né? Amanhã do terceiro dia, ou terceiro dia, e aí por diante. Às vezes aparece o 7º dia, às vezes aparece o número 12, às vezes aparece o número 21, não é verdade? Às vezes aparece bastante, 40, o número 70, e aí por diante. Não sabemos. Só sabemos que vinha um anjo de vez em quando, num tempo determinado, em certo tempo, movimentava aquelas águas. Além do enfermo, está ali acamado, moribundo, triste, abatido, mas às vezes com expectativa boa, não é verdade? Esperava que as águas iriam movimentar amanhã, mas as águas não movimentavam. Os olhos tinham que, em outras palavras, aquele ditado bem popular, né? Um olho no gato e outro no rato. Os olhos tinham que estar sempre, ao invés de estar fixo no céu, ou fixo no Senhor, não é verdade? Confiando, esperando, não é verdade? Não. O movimento das águas, que certamente era o que chamava a atenção. Quando aquelas águas era movimentada, certamente agitada, era o momento da pessoa mergulhar. E já parou para pensar se fosse um local que ventava bastante? Porque você sabe, não é verdade? Você sabe que às vezes tem determinadas piscinas, dependendo da profundidade, do tamanho, da quantidade de água colocada nela, e se o local for bem aberto, o vento pode movimentar ela, que é uma beleza. Pode até dar minis ondas na piscina. Nem precisa de ter ondas artificiais, porque tem locais que tem, nós sabemos disso, não é verdade? Mas às vezes uma piscina normal, se o local for aberto, ela pode o vento fazer nela minis ondas. As águas ficam meia em movimento. Mas não poderia ser dessa forma. Não resolvia nada. Se a pessoa pulasse lá ou fosse colocada lá naquele movimento natural
de um possível vento, podemos assim dizer, simplesmente ia refrescar se estivesse fazendo muito calor, não é verdade? E molhar a roupa, não é verdade? E dá trabalho para alguém tirar aquela pessoa lá de dentro, porque ele não teria condição, porque na hora de colocar o enfermo, o inválido, o problemático, é necessário alguém colocar. Porém, na hora de sair, uma vez curado, a pessoa já poderia ter condição de sair. E a Bíblia é clara em dizer, é o primeiro que ali mergulhasse, podemos assim dizer, que era curado de qualquer enfermidade, de qualquer moléstia. Como diz aqui, ó, cegos, se entrasse lá, claro que já está atento do ouvido, né? Porque não vê o movimento da água, ouvido, ou alguém próximo dele lá para falar, é agora, e ó, era curado imediatamente da cegueira. Mancos, pessoa que mancava, às vezes tinha o pé com alguma deformidade, tornozelo, não é verdade? É. Ou às vezes o joelho com alguma deformidade, às vezes uma artrite ou coisa dessa natureza, fazia com que a pessoa, além de ter um auxílio de uma muleta ou de uma bengala, ele tem uma dificuldade muito grande de locomoção. Mas a Bíblia também fala de ressecados, que em outras palavras, a pessoa tem um membro bastante deteriorado, podemos assim dizer, seco mesmo. Ou seja, podemos assim dizer, pele e osso. Tudo atrofiado. Quando eu disse deformado, na verdade, a palavra me faltou, mas ela surgiu, que é isso aí. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, qualquer que ali entrasse era curado. E a Bíblia nos diz, muito claro, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E certamente esse anjo não seria visto, talvez, ninguém percebia. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É a narrativa. Verídico, verdadeiro, e aí por diante. Mas diz as Escrituras que ali tinha uma multidão. E essa multidão poderia ser mais de 100 pessoas. Poderia ser de mais de 100 pessoas. Se esse anjo vinha uma vez na semana, já parou para pensar se é 100 pessoas que tinha ali? E o problema é que é mais ou menos assim, né? É como se fosse um ponto de ônibus, né? Bem lotado, ou de metrô, alguma estação de metrô, de ônibus, do BRT e aí por diante. Sai 30, 40, 50, 70, mas logo a seguir chega mais, não é verdade? Sim ou não? Sim. Então, de contínuo tinha uma multidão naquele lugar. Já parou para pensar se tivesse essa multidão? Vamos colocar um número de 100 pessoas. Se o anjo viesse uma vez na semana, precisava de 100 semanas para tirar aquele aglomerado de inválido naquele lugar. Já parou para pensar? É muito forte. Isso é muito violento, isso é muito forte. Mas aí, meus irmãos, aí, minhas irmãs, o Senhor Jesus vai aonde? Justamente naquele lugar, para trazer alívio, para acabar com o sofrimento de um homem, para acabar com a frustração de um homem, ainda que era um homem que tinha uma perseverança muito grande. Porque nos diz a Escritura Sagrada, versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava
enfermo, ele era paralítico. Paralítico. Estava acamado, numa cama, numa maca, podemos assim dizer. A Escritura fala, nessa versão minha aqui corrigida e não atualizada, fala que era cama. E o Senhor Jesus manda ele tomar a cama e andar. Mas já parou para pensar, meus irmãos? Hein? 38 horas de espera numa porta de um hospital para ser atendido. Dá basicamente um dia inteiro, né? Porque um dia inteiro. Dá quase 2 dias, né? Quase 2 dias. Ou 3 dias, na verdade, né? Porque 24 com 24, 48. 2 dias daria 48 horas. Mas já parou para pensar o que é esperar, às vezes com dor, com fome, ou com sede? É verdade? Ou às vezes, numa situação idêntica ao que estou falando, 38 horas. É brincadeira? É não. Às vezes nós esperamos 5, 6, 7 minutos, 10 minutos, nós já ficamos impacientes, que é uma beleza, não é verdade? Costumamos até esquecer que somos servos do Senhor, crente, às vezes, as irmãs, não é verdade? Tem um ditado popular que diz que desce do salto, né? E os homens, às vezes, vai para carne, aí por diante. As mulheres, a gente tem um nome assim mais bonito, né? Desce do salto, Quando não fala aquela outra palavra diferente que diz que roda não sei o que, roda baiana. É mais ou menos assim, não é verdade? Pois é. Já parou para pensar? Às vezes com 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, a gente já fica bastante impaciente de esperar. Não era 38 horas. Não. Não era. Não era 38 horas. Não era 38 dias. Não. Não era, meu irmão, 38 meses. Não. Diz a Escritura que tinha 38 anos que aquele homem estava naquela situação. Mas mesmo naquela situação há 38 anos, frustrado, às vezes triste, porque na fala dele para Jesus, nós percebemos uma frustração. Na fala dele para Jesus, ele até fala, nas entrelinhas ele deixa, como que aquela congregação de enfermos que estava ali, e daqueles outros que eram os acompanhantes, em outras palavras, não tinha amor, não tinha preocupação com o seu próximo. Porque a Escritura não fala que haveria de dar prioridade, como hoje às vezes tem prioridade de atendimento em um determinado lugar, não é verdade? Nas UPAs, não é verdade? Ou determinados locais, às vezes num banco, às vezes numa casa lotérica, e coisa dessa natureza para aquelas pessoas mais idosas, na melhor idade, podemos assim dizer. Não tinha prioridade. A prioridade lá era quem fosse mais rápido. Ao movimento das águas, ou joga lá dentro, não é verdade? Ou então dá um tibum mesmo de mergulho. Não sei como é que fazia com o povo. Só sei que tinha que pular lá dentro. E se uma pessoa inválido, como é que ele ia pular lá? Precisava de alguém pegar e jogar ele lá dentro. Ou alguém ia fazer igual pesca esportiva, né? Pega um peixe bonito, aquele peixe saudável, aí fotografa, filma e depois põe ele na água novamente para oxigenar e depois solta ele sai assim nadando bonitinho. Você acha que era assim? Não. Se a pessoa demorasse um pouquinho, pulava outro antes, era curado, o camarada continuava na fila, sabe como é que é? O negócio tinha que ser, rápido, não abrir num piscar de olhos, tinha que pular, jogar lá dentro, pular, não importa de que maneira que cai lá. Cai de costa, cai de peito, cai de cabeça. Não, do jeito que for, meu irmão. O negócio era ser curado. Ou aquela multidão estava lá esperando, fazendo um tour naquele lugar? Não. Com certeza que todos tinham a mesma expectativa. Todos tinham a mesma atenção voltada para o tanque.
A nossa atenção hoje não precisa estar voltada mais para o tanque de Betesda. A nossa atenção deve estar voltada para esse tanque de Betesda aqui, ó, a Bíblia Sagrada. A nossa atenção deve estar voltada para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa atenção deve estar voltada com o nosso coração totalmente inclinado diante do Senhor, porque o nosso socorro não vem mais do tanque de Betesda. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que diz o salmista? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do alto, meu querido irmão. O nosso socorro vem do Senhor, minha querida irmã. E acredita, meu irmão, confia que o Senhor é aquele, meu querido irmão, é aquele, minha querida irmã, que vem em nosso socorro no ápice do sofrimento, da tristeza, da calamidade. Quando ninguém pode mais nos socorrer, o Senhor nos socorre. Quando termina o recurso da medicina, ele é o médico divino, ele entra em nosso favor com providência divina. Quando não tem mais recurso humanamente falando, o Senhor é aquele que vem em nosso favor. O Senhor foi ali para curar este homem. Mas este homem estava, podemos assim dizer, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque aquele que é bom, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, foi socorrer aquele homem. Mas eu vejo neste homem uma tristeza. Eu vou ler para você daqui a pouquinho. Eu vejo nele uma tristeza. Eu vejo nele uma frustração. Por isso, o Senhor Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Porque até parece uma brincadeira, não é verdade? Às vezes o nosso querido pastor Cláudio Duarte, que eu até gosto muito das mensagens dele, já vi ele pessoalmente, já tive a oportunidade até de tirar uma fotografia com ele num congresso, já vi ele pessoalmente pregando na Igreja Batista do Getsemane, lá do pastor querido, pastor Joy Linhares, é o meu pastor, presidente do Conselho Estadual de Pastores, onde a comunidade cristã Pão de Deus é afiliada ali, e agora, infelizmente, não estão podendo ir ali, na última terça-feira de cada mês, mas eu e a minha esposa, a pastora Gilca, sempre nós vamos lá, infelizmente, tem basicamente 5 meses que nós não podemos ir por causa dessa situação que estamos vivendo, não está tendo reuniões e aí por diante. Mas eu já vi o Cláudio Duarte pregando lá num congresso, eu já vi o Cláudio Duarte lá em Poços de Caldas, num congresso do grande servo do Senhor, o profeta Silas Malafaia, já vi, na Slavec, já vi, e aí por diante, uma bênção muito grande, mas ele, geralmente, ele diz assim, que Jesus era muito, muito bem-humorado, porque, não é verdade? O cara está lá 38 anos enfermo, naquela situação, perseverando dia após dia, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, 38 anos de sofrimento. Ele estava lá 38 anos, não sei, mas só sei que tinha 38 anos que ele padecia. E ele não tinha chegado lá de manhã daquele dia, não. Na primeira vez que ele foi lá, não. Já tinha um tempo que ele estava lá. Pode ter certeza disso. Um tempo que ele mesmo chega a dizer. Ele mesmo chega a dizer. Aí o Senhor Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. Essa pergunta não foi uma pergunta apenas de brincadeira, apenas explorática, não foi. Foi uma pergunta certamente para aquele homem falar como ele estava se sentindo. E ele fala para Jesus. Quando Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Ele tinha 2 respostas, sim ou não. Se ele falasse não, ele estava maluco da cabeça, não é verdade? Além de paralítico, doido, maluco, ó. Maluquinho, maluquinho, maluquinho.
Por quê? Ele estava ali para ser curado. Ele estava ali aguardando o movimento da água. Ele estava ali, esperando as águas ser agitadas. Porque ele mesmo chega a dizer de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Olha aqui para você ver. Ó. Deixa eu ler aqui para você ver. Olha. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo, versículo 6, que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Aí você sabe qual a resposta do enfermo? Era sim ou não. Não, ele não ia falar de jeito nenhum, porque ele estava lá para isso. Mas a resposta dele é sim. Mas não, ele não fala assim. Ele responde assim, ó. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, chama Jesus de Senhor com S maiúsculo aqui na Bíblia. Não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha para você ver o que ele acaba de dizer. Ou seja, ele já tinha tido algumas oportunidades de não estar naquele lugar mais, de ser curado, já estar na sua casa com a sua família, trabalhando, produzindo, indo para o templo, fazendo, louvando o Senhor, adorando o Senhor. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo eu estando na situação, tem uma turma aí que é egoísta, que é uma beleza. Primeiro, ninguém me pega para colocar lá. E tem um detalhe, quando alguns retardatários, sabe numa corrida, aqueles que chegam sempre lá atrás? Pois é a situação. Quando alguém vai me pegar, já desceu outro antes de mim, ou seja, eu fiquei no vácuo. Eu cheguei na beira do tanque, ou na beira da piscina. Quase que eu molhei o pé, mas não deu. É o que ele está falando. É o que ele está falando. Ele está dizendo, olha, não tem jeito. Todas as vezes que a água é agitada, eu fico frustrado, eu fico triste, eu fico amargurado, eu fico decepcionado. Ô meu irmão, ô minha irmã, não fica decepcionado com o Senhor, não. Que as pessoas podem te decepcionar, mas o Senhor não nos decepciona. Não fica frustrado com o Senhor, não, porque o Senhor nunca frustra ninguém. Mantenha a sua esperança lá em cima, a sua expectativa lá em cima. Porque ainda que aquele homem era um homem frustrado, sim, triste, sim, frustrado, triste, decepcionado, porque ele teve várias oportunidades. A narrativa está aqui, eu não estou inventando, não. Está aqui no versículo número 7, ó. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Ou seja, ele via a água ser agitada. Ou alguém falava, é agora. Quando alguém falava, o outro catabumba, tibum, saía curado. A expectativa só aumentava. Amanhã vai ser eu. Ou depois vai ser eu. Mas a situação persistia da mesma forma. 38 anos de sofrimento. Mas pode ter certeza, o sofrimento acabou. Houve uma mudança. Houve uma restauração, houve uma cura imediata sem ser necessário mergulhar no tanque. Eu e você podemos agitar a água do Espírito com a nossa fé, com a nossa perseverança, com a nossa determinação, com a nossa confiança, com a nossa certeza, com a nossa oração, com o nosso louvor, com a nossa ação de graça, com a busca constante do Senhor, para recebermos aquilo que necessitamos. Se houve, meu irmão, oportunidade para esse homem de 38 anos acamado, não vai ter para mim e para você? Sim, eu te afirmo que sim. Não importa se é 38 horas de sofrimento, 38 dias, 38 semanas, 38 meses ou 38 anos, não importa. O que importa,
que o Senhor pode dar cabo nesta situação. O Senhor Jesus pode colocar um ponto final nessa situação. E se necessário for colocar até uma vírgula depois do ponto final para continuar a sua história a ser contada, mas agora de uma maneira diferente, porque ele pode. Se o diabo coloca um ponto final na sua história, pode ter certeza, Jesus coloca além do ponto final uma vírgula, para que você sabe disso, que ponto final com a vírgula, a história continua sendo contada após. Ainda tem espaço nessa linha para a sua história continuar sendo contada. Aquele homem pensou que era o final para ele, mas não era. A enfermidade era triste, a enfermidade era terrível, a enfermidade era dolorosa, acamado, completamente atrofiado, podemos assim dizer, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas quando Jesus deu uma ordem explícita, levanta, toma a sua cama e anda, aquela situação de fracasso, de derrota, de humilhação, de frustração, de decepção, passou imediatamente e não foi preciso entrar no tanque de Betesda. Foi apenas necessário ouvir e colocar em ação o que Jesus tinha declarado. Meu irmão, coloca em ação o que Jesus tem te falado e que você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Vai ter cura, vai ter libertação. Não tem problema nenhum, problema algum que Jesus não pode solucionar. Guarda isso. Se o diabo colocou um ponto final nessa história, para ele acabou. Fim de linha. Fundo do poço. Não tem mais jeito. E ainda que seja da medicina, viu? Não estou criticando medicina aqui não. Eu acredito na medicina. Como acredito? Tem pouco mais de 20 e poucos dias que eu fiz uma bateria de exames. Ou melhor, bateria não. Bateria eu fiz o ano passado. Mas esse ano eu fui fazer um exame de sangue para olhar se estava tudo direitinho. E aí por diante, fui, fiz 2 consultas. A primeira e depois para levar o resultado do exame. Mas louvado seja o nome do Senhor. Aquela moça falou comigo, aquela médica falou comigo, tá tudo beleza, viu? Tá tudo, maravilha, pode ficar tranquilo, não se preocupar não, tá tudo direitinho, viu? Falei, muito obrigado, eu sei disso, mas é bom. Então, eu acredito na medicina, mas eu acredito muito mais em Jesus do que na medicina. Muito mais em Jesus, porque o homem pode falhar. O homem pode dar um diagnóstico e até falar, acabou. Pode levar para casa, despedir da família e por diante. Jesus falou isso? Se Jesus não falou, não acredita não. Se o Senhor tiver falado, ainda podemos pleitear. Isaías capítulo 38, o profeta Isaías foi levar uma mensagem para o rei Ezequias de morte. Mas Ezequias pleiteou, com choro, com clamor e súplica, o Senhor o curou, ainda acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Sim ou não? E a mensagem não foi o homem que deu não, viu? O Senhor falou com Isaías, vai lá e fala para Ezequias, meu servo, que coloca a casa dele em ordem, porque morrerás e não viverás. Acamado o homem estava, acamado ele ficou, virou o rosto para a parede, orou e chorou amargamente. Chorou e muito. Aí quando Isaías está saindo para lá, o Senhor fala, Isaías, volta lá. Fala com Ezequias que eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, vou acrescentar para ele 15 anos de vida e tem mais. Senaqueribe, não vai entrar em Jerusalém para saquear, para matar, para destruir. Pelo contrário, não vai não, viu? Eu vou, proteger essa cidade. Meu irmão, isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Esse homem estava 38 anos, frustrado, humilhado, derrotado, mas estava lá esperando.
Não desiste, não. Desiste, não. Reclama, não. Fica firme. O Senhor é contigo. O Senhor não desistiu de você. Esse sonho que está dentro de você foi colocado pelo Senhor. Acredita, confia. Não desista. O Senhor tem salvação para o seu esposo, para sua esposa, seus filhos, restauração do seu lar, restauração aí na sua empresa, seu microempreendedor. Ih, pastor, agora está um fracasso só, está uma derrota só. Tá não, meu irmão. Para de falar derrota, fracasso. Fala que você é mais do que vencedor, você é um vitorioso, você é abençoado. Porque tem hora que nós precisamos falar para nós mesmos, tá bom? Sim. A mulher do fluxo de sangue falou para ela mesma: se tão somente eu tocar nas vestes, Marcos capítulo número 5, se tão somente eu tocar nas orlas do vestido de Jesus, serei curada. Ela falou para ela mesma. O filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno, mas nem ser chamado seu filho. Mas ele falou. Há momento que nós precisamos falar para nós mesmos, viu? Porque às vezes nós precisamos vencer, às vezes, alguma coisa que está dentro de nós, aqui na mente, ou aqui dentro, né? As incredulidade, as dúvidas, os medos, não é verdade? As frustrações. Aí Jesus perguntou para aquele homem. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria que aquele homem falasse. Há momento que precisa expressar. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum. Às vezes vai num analista, psicólogo, psicanalista, é para a pessoa falar. Às vezes a pessoa não tem quem que fica emprestando ouvido pelo ouvir. Ele paga uma consulta para um desses médicos tão abençoados para deitar lá no divã e contar. Falar. E aí? Não é que agora eu estou melhor, eu estou bem, agora estou tranquilo, estou beleza. Às vezes tem um monte de frustração, aqueles negócios esquisitos por dentro. Esse homem precisava falar. Ele estava frustrado. Ele estava triste, amargurado com alguém ali que nunca ajudava ele. Mas aquele que pode tudo foi lá ajudar ele. Sabe o que é? Sabe quem que é? Sabe como é que é o nome dele? O Senhor Jesus. Foi lá. Imediatamente depois que esse homem falou tudo isso. Sim ou não? Ele contou uma história. Mas a história, às vezes, quando nós não entendemos, nós pensamos: que camarada esquisito. Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado. Ele, em vez de falar que quer e aí por diante, ou então, sem educação, né? Não, eu estou aqui fazendo turismo. Claro que eu quero ser curado. Mas tem que respeitar o Senhor. Quem falou foi Jesus. Mas Jesus não falou apenas por falar. Porque ele não precisava falar alguma coisa. Jesus atuou ali não apenas como médico divino, para curar imediatamente, mas ele certamente foi como um psicólogo, que ele não precisava falar, para jogar para fora as frustrações, as tristezas, as angústias. Não é verdade? Sim, as decepções. Ele estava decepcionado. Ele via a água movimentando, meu irmão. Se via. Ele via as pessoas ser curadas. E às vezes ele estava até no colo de alguém para ser jogado dentro do tanque, colocado lá. Que é isso, pastor? Não é jogado, não. Rapaz, peraí, ué. Com mais talvez de 100 pessoas, diz que é uma multidão de cego, manco, coxo, ressequido e aí por diante. Você acha que o pessoal que estava lá de auxiliar, de ajudante, você acha que é um de cada vez, rapaz? Hein? Se ainda fosse 100 por dia, já era perigoso alguém, aquela concorrência terrível. Já parou para pensar? Se fosse um lugar meio esquisito, Deus me livre, não quero ser negativo com o Brasil, não, mas se fosse aqui no Brasil, o camarada para pagar até uma posição melhor, não? Hein? É mais ou menos assim? Alguém até paga para outro ficar na fila? Sim ou não? Para com isso, deixa disso. Pode ter certeza disso. Que aquilo ali era uma concorrência, uma competição terrível. Era um negócio complicado, não é fácil não. Mas Jesus foi ali para curar aquele homem. E sabe o que aconteceu? Depois que ele contou essa história para Jesus, disse-lhe Jesus: levanta, toma a tua cama e anda. E de imediatamente aquele homem levantou. A história daquele homem que tinha um ponto final em 38 anos de sofrimento teve uma vírgula. A história dele agora começou a ser contada de uma maneira diferente.
toma sua cama e anda. E ele tomou aquela cama, colocou nas costas. Quando ele lá vai embora, o lugar que era o símbolo da maior derrota, da maior humilhação, da maior frustração, da maior tristeza, de tanto trabalho que ele deu para alguém, todas as vezes que ele fosse levado para lá, certamente é alguém que levava, carregando. Agora ele está carregando como troféu aquela encrenca que sempre ele usou para deitar. Para lamentar, para chorar, para reclamar e aí por diante. Pôs nas costas. Aparece uns abençoados e quer deixar o homem mais chateado ainda. Não tinha listo carregar isso hoje não, que hoje é sábado. Aí a resposta dele, eu gosto disso. Aquele que me curou falou comigo, ó, que é para mim tomar minha cama e andar. Você larga aquela cama no meio do caminho lá, meu irmão, aquilo era um testemunho maravilhoso. Todo mundo que veio lá camado, agora veio ele carregando a cama, carregando. Aquilo que foi seu maior sofrimento poderá ser a sua maior vitória, a maior bênção, o maior provisão, suprimento, bênção, milagre, glória para você, no nome de Jesus. Aquela cama, porque aquele homem era o maior sofrimento, mas agora não, agora é um símbolo de uma grande vitória, porque ele saiu com ela nas costas. Você que me carregou sempre, mas agora é eu que estou te carregando. Eu não preciso de você mais para ficar me carregando, agora é eu que estou te carregando. Aí o pessoal criou casca ao cara, rapaz. Hein? Enquanto ele estava lá acamado, aí, não aparecia ninguém para ajudar, não. Mas na hora que o camarada está carregando o símbolo da vitória dele, da bênção dele, aparece alguém para criticar. Oh, meu Deus, que coisa triste, né? Podemos ser religiosos, não, irmãos? Então nós se tornamos dessa qualidade aí, desse tipo aí. Isso é pessoal religioso, que estava preso só no sábado, mas só em tradição, porque dava água para a ovelha, hein? Dava pasto para o boi. Se o boi caísse no buraco, eles iam lá tirar. Jesus falou com essa turma isso aí, em outros textos, e aí por diante. Lucas 14 mesmo, ele fala isso aí. Ele fala em Lucas 13, 10, que eu preguei outro dia, a mulher que tinha um espírito de enfermidade, 18 anos, e aí por diante. Ele fala isso aí, sempre Jesus falou isso aí, contestou essa galera aí. Mas esse homem, de uma maneira bonita, levou agora a cama como símbolo de troféu. Ergue o seu troféu aí nessa noite. Troféu de bênção, de milagre, de vitória, de provisão, de suprimento, no nome de Jesus de Nazaré. Agita essas águas, certamente, meu querido irmão, com oração, com a sua fé, cultuando o Senhor, servindo o Senhor, sendo fiel ao Senhor, sendo grato ao Senhor de uma maneira extraordinária, aguardando as águas ser agitadas. Não precisa de aguardar a água ser agitada, não. Já foi agitada pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E aí, meu irmão, fechando a minha Bíblia, 38 anos de sofrimento, 38 anos que não podia ir no templo orar, nem louvar o Senhor, nem ouvir a lei, e aí por diante. Dar um culto ao Senhor no templo. Agora, depois de curado, ele foi para o templo, dar um culto ao Senhor. Aí Jesus encontra ele lá, mas deixou uma palavra dura para ele, rapaz, uma palavra dura para ele, para mim e para você. Quando Jesus, versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Dá a entender que aqueles 38 anos de sofrimento daquele homem, de paralisia, não é verdade? De frustração, de tristeza, sim, de reclame, mas ainda de perseverança, dá a impressão que era símbolo de pecado que ele entrou naquela situação, por alguma forma. Aí Jesus ainda fala com ele, não peques mais, olha bem. Jesus fala com ele, não peques. Jesus está dizendo, não peques mais. Dá a entender que era alguma coisa, algum fruto de um negócio esquisito. Tá aqui, não estou inventando, leia para você ver. Versículo 14. Para que te não suceda alguma coisa pior. O que pode ser pior do que um camarada ficar paralítico durante 38 anos sofrendo? Certamente ser separado do Senhor, com certeza condenação de inferno, né? Perder a salvação, que é a maior bênção. Não é verdade? Nós podemos ser curados. E devemos ser curados. Mas não podemos perder a salvação, não, meus irmãos. Aí, ele nem sabia quem que é que tinha o curado. Depois disso, ele agora fala no versículo 15. Aí contou para todo mundo que era Jesus que tinha curado ele. Pois é, ele nem sabia quem tinha curado ele. Mas eu falo para você nesta noite,
Quem te cura é Jesus, quem te liberta é Jesus, quem te salva é Jesus, quem restaura o seu lar é Jesus, quem restaura a sua família é o nosso Senhor Jesus Cristo, quem te prospera é o Senhor Jesus, quem abre porta para você é o Senhor Jesus, quem te leva para o local de trabalho e te traz de volta, te guardando e te protegendo e te livrando de todo o mal, do visível e do invisível, é o Senhor Jesus, meu irmão. É o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Então, como termina que se conta? O homem era paralítico, 38 anos, mas ele está no templo, adorando, agora completamente curado. Ô meu irmão, ser curado nesta noite, ser liberto nessa noite, ser restaurado nessa noite, ser santificado nessa noite, ser abençoado nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas tem um detalhe, viu? Recebeu a vitória? Não peques mais não. Jesus falou para ele, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Pior do que paralisia de sofrimento de 38 anos, só é uma ruptura eterna do nosso Deus. Que o Senhor nos livra, né? E já nos livrou. Senhor, muito obrigado. O Senhor vem abençoar todos, curando, libertando, renovando, fortalecendo, santificando, trazendo gozo, alegria, paz, bênçãos, milagres e vitória. Aprendemos muito, Senhor, com esse homem. 38 anos de sofrimento, mas não arredou o pé. 38 anos de sofrimento, Senhor. Ainda que acamado, ele estava sempre naquele local, aguardando o movimento. E muitas oportunidades talvez ele teve, Senhor, mas aquela congregação era congregação tanto quanto esquisita. Porque parece que o amor ali não existia. Porque certamente, Senhor, ele diz que via a água sendo agitada, mas não tinha ninguém, porque quando ele ia, alguém dizia antes dele. Ele tinha que continuar lá no final da fila, sempre esperando. Mas não é que o Senhor foi ali para curar ele. Entra nesse lar, nessa noite, para curar essa mulher, curar esse homem, curar esse jovem, esse adolescente, esse junior, essa criança, de uma maneira extraordinária, Senhor. Porque não é necessário mais o agito das águas no tanque de Betesda. É necessário, meu Pai, nós crermos, confiarmos no Senhor, atrair a Tua presença com louvores, com ações de graças, com o coração grato, meu Senhor, com a fé viva, com a perseverança, meu Pai, deste homem, para que o Teu povo verdadeiramente venha receber tudo aquilo que o Senhor tem para todos. Em nome do Senhor Jesus eu oro. E no nome de Jesus, meu Pai, eu os abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Meus irmãos, inscreva no canal ali da Comunidade Cristã Pão de Deus, ali no canal do YouTube. Aciona ali o sininho para que sempre que tiver uma mensagem nova, vai chegar para você. Se você gostou, dá ali um joinha. Ali aonde adicionar comentário, adicione ali um comentário, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, às 20 horas, se o Senhor Deus permitir, ou eu, ou um outro pregador da comunidade cristã vai estar aqui com a mensagem para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz e receba a cura, a libertação, o renovo, a paz, o gozo, a alegria, as bênçãos e as vitórias no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, graça e paz.